Olá, pessoal. Eu sou a professora Ângela, leciono pelo Núcleo de União da Vitória, na cidade de São Mateus do Sul, no Colégio Professora Orlando de Stefani Santos. E o tema a ser escolhido é a Revolução Francesa e a turma no 8º ano. Para dar início ao conteúdo, falamos do tema Revolução Francesa, mas precisamos trabalhar o significado, a importância da palavra revolução. O que seria uma revolução? O que é revolução? O aluno precisa entender isso. Revolução é quando traz transformação, quando traz mudança, uma mudança radical para uma sociedade, para o mundo. Por isso, a Revolução Francesa, ela é um marco para a história contemporânea, é um marco para a nossa sociedade, porque é graças à Revolução Francesa que nós temos os nossos princípios, os nossos ideais de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, no direito à vida, e que todos nós somos considerados iguais perante a lei. Esses princípios da nossa sociedade atual, cabe dizer ao nosso aluno que é com a Revolução Francesa. Eis a importância dele entender por que às vezes ele fala, por que eu vou estudar a Revolução Francesa, uma revolução que ocorreu lá em 1789 na França? Mal sabe ele que essa revolução influenciou o mundo, influenciou a nossa sociedade a qual nós vivemos. Para dar início ao conteúdo, não podemos esquecer de dizer que a França, né, como estava a França pré-revolucionária? Porque uma revolução, ela não acontece da noite para o dia, do dia para a noite, num piscar de olhos. É uma soma de fatores, de causas. Devemos lembrar que a França vivia um antigo regime, qual sociedade em que havia uma forma de governo, monarquia absolutista, uma sociedade dividida rigidamente, a sociedade estamental, primeiro, segundo e terceiro estado, uma sociedade que havia sido instituída ainda lá na Idade Média. Estamos terminando a Idade Moderna, se aproximando da Idade Contemporânea, porém o pensamento ainda era esse. A sociedade, né, não podemos esquecer que era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, que o primeiro e segundo estado viviam no luxo, no privilégio, mas era uma minoria, sendo que a base da sociedade era o terceiro estado. O terceiro estado, 80% mais ou menos de camponeses, mas nós não podemos esquecer que havia os sans-culottes, a burguesia sendo influenciada pelas ideias iluministas. Olha a base, a maioria, mas o povo não conseguia enxergar dessa forma, que eles eram milhões, enquanto o primeiro estado, ali 1%, o segundo estado, 2%, em que viviam no luxo e na exploração, porque era só isso aqui, só o terceiro estado que pagava impostos. Sans-culottes. Aqui nós vamos ter uma charge, essa charge, ela ilustra bem, né? O terceiro estado arcando com as despesas, com o luxo, com o privilégio do segundo e terceiro estado. Ele já não aguentava mais. Além das questões sociais que a gente comentou e política, a França também, às vésperas da Revolução, enfrentava uma grave crise financeira, pois havia se envolvido em guerra, na Guerra dos 7 Anos. Também as questões climáticas deixaram a França também envolvida numa crise financeira, más colheitas devido a secas ou inundações. Somado a isso, a situação, né, de exploração do terceiro estado, que já estava saturado, já não aguentava mais. As ideias, devemos lembrar, as ideias iluministas influenciando a burguesia, mas a grave crise econômica, isso tudo aqui vai culminar na chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa, vale lembrar que ela é um processo que durou 10 anos, existiram várias fases que marcaram. O início é marcado principalmente com a convocação dos Estados Gerais,
em que o rei precisava resolver a grave crise financeira e não queria logo de cara impor para o terceiro estado pagar mais impostos, temendo alguma espécie de manifestações. Então ele convoca, né, os estados gerais, dando uma aparência de democracia, mas era tudo uma farsa, porque eles já sabiam que o voto era por estado e não por cabeça, que o resultado seria 2-1. Então, a burguesia, representando o terceiro estado na convocação dos estados gerais, ela não aceita esse sistema de votação, não aceita pagar mais impostos, coisa que o rei e o primeiro e o segundo estado achavam que ela aceitaria, porque ela foi influenciada pelas ideias iluministas. E ela só teve força porque o povo acabou dando apoio à burguesia. Os camponeses, os trabalhadores urbanos, eles também vão apoiar, e eles vão perceber, poxa aí, nós somos a base, nós somos aqueles milhões ali, que nós temos a força. A reunião, né, a convocação dos estados gerais. Uma coisa importante seria o quê? Uma atividade proposta para contextualizar, dividir a turma em 3 grupos, no qual um representa o primeiro, outro o segundo, o terceiro estado, onde eles deverão trabalhar em grupos, trabalhar por pares, olha as novas metodologias aí, aluno aprendendo, né, trabalhando em grupo, onde deverão criar argumentos para defender a sua ordem social, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Depois de reunidos, apresentarão, se confrontarão, né? Assim eles vão conseguir entender melhor, né, essa divisão da classe social e a questão da injustiça aplicada na época. Tomada da Bastilha, onde o povo apoia a burguesia. Assembleia Nacional Constituinte, porque a burguesia agora, pressionada, quer dizer, pressiona o rei, né? O rei Luís XVI se sente pressionado porque o povo, os milhões, né, a maioria acaba apoiando a burguesia, por isso que a Revolução, pode-se dizer que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, porque a burguesia que dá início, não aceitando o sistema de votação, os milhões apoiando, se manifestando, tomando a Bastilha, né, o símbolo lá do poder do rei, o rei finge que aceita a situação. Mas aí a burguesia agora não quer só mudar do sistema de votação, a burguesia quer uma nova Constituição, muitas coisas acabam mudando, fim, né, dos privilégios feudais, confiscos dos bens da igreja, monarquia constitucional, onde o rei vai governar, continua assim, o rei continua, mas o poder dele é cortado, é limitado, coisa que ele não vai engolir, e também a publicação dos direitos, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde as pessoas têm os seus direitos, todos têm, acabou, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, apenas seus direitos. Declaração dos Direitos, a Constituição de 1791, né, onde o rei continua governando, uma coisa meio assim, mas o rei está furioso, o rei vai criar uma tática, o rei não aceita, ele só finge, ele cria uma estratégia de invasão de exércitos inimigos dentro da França, Áustria, Prússia. O rei achava que ia sufocar a revolução, não deu certo, o povo com as armas que tinha consegue expulsar, descobre o plano do rei, capturam o rei e o rei agora está preso e precisa ser julgado. Então a monarquia acaba, França não tem mais rei, é pronunciada o quê? Uma convenção, onde anuncia-se uma república e agora a burguesia acaba se dividindo também. Há vários grupos, mas os 2 principais, girondinos e jacobinos. Os jacobinos mais radicais querem executar o rei na guilhotina. O povo enfurecido com o rei passa a apoiar quem? Os jacobinos. Os jacobinos se fortalecem com o apoio do povo e sobem ao poder. Execução do rei Luís XVI. Nessa fase aqui da aula, a estratégia é montar um mini júri, né? Um mini júri, ideia ainda do RSO mais aula. Olha aí o RSO mais aula, dando ideias, né, para transformar as aulas mais interessantes, interagindo com os alunos. Então, esse mini júri, onde vai ter o juiz, advogados de defesa, advogados de acusação do rei Luís XVI, onde vai ter os jurados, né? Tudo isso aqui para no final o juiz poder dar a sentença, se absolve, se condena o rei, contextualizando o assunto, fazendo o aluno ali trabalhar, pensar, interagir, aprendizagem por pares. Robespierre, né, continuando a aula, que vai
é o líder dos jacobinos, leva ao período do terror. Terror causa medo. Qualquer pessoa que fosse suspeita de estar contra a revolução acaba sendo presa e levada também ao guilhotinamento. Guilhotina, símbolo do período do terror. Robespierre, né, tanto leva ao medo, a ditadura dele acaba também com a sua própria morte. Ele também é levado ao guilhotinamento. E a atividade final seria também, né, depois de passar por várias fases, a turma poderá ser dividida em fases, né, como mostra aqui o slide. Eles vão poder criar um podcast, exatamente. A turma dividida em grupos, eles criarão um podcast para finalizar, uma forma também de avaliá-los, bem no finalzinho da revolução, né, do conteúdo. Esse podcast pode ser apresentado de várias formas, pode ser presencial na sala, pode ser através de um vídeo, pode ser através de um áudio. E os resultados, o que é importante o aluno saber? Que a Revolução Francesa, ela acaba com o antigo regime. A Revolução Francesa inspira os ideais, os princípios universais, né, em diversos países, inclusive o nosso país, né? Então, é a revolução que contribuiu para sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos. Isso que é importante também os alunos entenderem a importância dessa revolução. Então, minha gente, é isso. E até a próxima. Tchau, tchau.